Se você faz uso das canetas emagrecedoras ou está pensando em iniciá-las, esse vídeo é para você porque a gente vai compilar todas as informações que você precisa saber. Olá, muito prazer, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Vitor Afonso, o seu nutricionista da internet. O vídeo de hoje nós iremos separar em algumas etapas para que a nossa linha de pensamento seja bem fluida. Primeiro, a gente falará o que são essas canetas emagrecedoras, como que elas surgiram. O segundo ponto, como que essas canetas atuam no nosso corpo, para que a gente possa entender como evitar os certos efeitos colaterais que o mau uso pode provocar na gente. O terceiro ponto, os principais riscos, no qual a gente vai falar sobre as possíveis deficiências de vitaminas e minerais, a perda de massa muscular que pode ser excessiva, o que é um péssimo negócio, e o terceiro ponto, que é o fator financeiro. Afinal, essas canetas emagrecedoras exigem um investimento alto que a gente não quer jogar fora. O quarto ponto, que entra a estratégia alimentar, eu vou te ensinar realmente estratégias práticas, falar de algumas suplementações, falar de alimentação, de comida mesmo, para que você coloque em prática ainda hoje, se você já está fazendo uso ou se pretende fazer uso, para que você tenha uma orientação mínima de como obter os melhores benefícios dessa medicação. O quinto ponto que você não pode deixar de lado mesmo, que é essencial, que é o fator atividade física. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. As canetas emagrecedoras, elas surgiram como medicamentos para tratar a diabetes. Só que com o uso dessas medicações para diabetes, conseguiram observar que ela também ajudaria no controle do peso, nesse caso, no manejo ali do sobrepeso e da obesidade. Dessa forma, começaram a surgir outras canetas realmente focadas no emagrecimento. Só que a gente tem que pensar que são medicamentos. Então, como grande parte dos medicamentos, a tendência é que a gente faça uso e depois faça o desmame dessas medicações. E é isso que você precisa ter em mente quando começa a fazer a utilização dessas medicações. Pensando nisso, as medicações, elas não são um milagre. Elas são mais uma ferramenta para facilitar com que você consiga atingir o seu objetivo. Mas colocar todas as forças apenas na medicação, aí vai ser perda de tempo e perda também de dinheiro, tá bom? As canetas emagrecedoras, elas funcionam da seguinte maneira. Eu tenho aqui um Benjamin e vamos dizer que esse Benjamin ele está lá no nosso corpo. E é esse Benjamin que, quando a gente consegue se ligar a esse Benjamin, é como se a ligação, nesse Benjamin enviasse sinais para o nosso cérebro dizendo, ó, estamos satisfeitos, não precisamos mais comer. Então é o controle da nossa fome. Normalmente, quando a gente come no meio da digestão, são liberados hormônios que se ligam nesse Benjamin e geram essa saciedade. Só que devido a diversos fatores, no qual o acúmulo excessivo de gordura é um desses fatores, vamos dizer que os hormônios que iriam se ligar a esse receptor, eles acabam não se ligando tão bem. Então, dessa forma, as pessoas que têm sobrepeso e obesidade acabam não conseguindo controlar tão bem a sua fome. E é aqui que as canetas irão atuar. As canetas funcionam da seguinte maneira. É como se a gente colocasse hormônios. Esses hormônios vão se ligar especificamente nesses receptores que mandam sinais para o nosso cérebro para dizer, ó, estamos satisfeitos, não precisamos mais comer. E quando a gente consegue controlar a fome na obesidade e no sobrepeso, é algo incrível. Afinal de contas, o que gera o sobrepeso e a obesidade é o comer mais do que a gente precisa. Só que não é apenas comer menos que irá resolver todos os problemas. Nós precisamos comer menos, porque a gente não vai ter fome, então por consequência a gente já vai comer menos, só que comer menos de uma maneira adequada.
E é isso que precisa ficar na sua cabeça. É isso que muitas vezes está faltando nesses tratamentos. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. E aí que entram os principais riscos da utilização dessa medicação. Por você não ter fome, você não vai comer. E quando a gente vai aumentando a dosagem da medicação, que normalmente é o que acontece, começa com uma dosagem pequena e essa dosagem vai aumentando, a sua fome vai cada vez mais diminuindo. Quando você come o que ver pela sua frente, ou quando você come um padrão alimentar que não está muito bem ajustado, aumenta-se muito o risco da deficiência, principalmente de vitaminas e minerais. E quando acontece essa deficiência de vitaminas e minerais, vão acontecer certos sintomas. Então vamos imaginar que você comece a apresentar deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de B9, que são deficiências comuns quando não acontece um consumo alimentar adequado. Você vai começar a se sentir mais cansaço, mais cansada, indisposta, indisposto. É como se seu corpo ficasse ali praticamente em modo sobrevivência, porque está faltando nutrientes para que ele funcione adequadamente. E é isso que você não pode deixar que aconteça. O segundo ponto, quando você não come, é como se seu corpo pegasse o que tem ali em certa quantidade para produzir energia, porque ele precisa fazer com que seu corpo continue funcionando. Dessa forma, se você não consome o que você deveria comer, o seu corpo pega o que tem pela frente, que pode ser gordura, o que é excelente, mas pode ser também massa muscular. Então ele começa a pegar o seu músculo para utilizar como fonte de energia, o que é um grande problema, porque aumenta o risco para a perda de massa muscular. Pensando nesses dois fatores de risco, quando a gente faz a utilização das canetas, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai comer, dando prioridade para o que vai oferecer as vitaminas e minerais e o que vai evitar essa perda de massa muscular. Então a gente precisa dar atenção para o consumo de legumes, frutas e verduras e para o consumo de proteína. Os dois fatores precisam estar presentes na sua alimentação. O terceiro fator de risco nem é um fator de saúde diretamente, mas indiretamente acaba sendo um fator, que é o fator financeiro. Atualmente, essas canetas são extremamente caras. Então, se você principalmente tem que se apertar financeiramente para fazer a utilização das mesmas, é essencial que você pense que você tem que fazer da maneira correta. Porque vamos imaginar da seguinte maneira o que já vem acontecendo. Quando você faz a utilização das canetas de forma inadequada, o seu peso irá diminuir, que é excelente, você vai ficar feliz porque está acontecendo o emagrecimento. Só que quando esse emagrecimento é inadequado, então você perde muita massa muscular, tem aquelas deficiências de vitaminas e minerais, quando você faz o desmame da medicação, o que deve acontecer por uma questão de saúde e também por uma questão financeira, depois de um tempo você vai recuperar o seu peso perdido. Então, você vai estar praticamente jogando o seu dinheiro fora. Vamos então falar na prática das estratégias alimentares para você colocar em prática ainda hoje, se você está fazendo uso, e se você vai começar o uso dessas canetas, já pega um papel, já pega um lápis, já anota tudinho. Eu quero que você grave muito bem essa lógica de consumo. Nós temos três principais grupos nas nossas refeições. Nós temos as proteínas, nós temos os carboidratos e nós temos os vegetais. A proteína, a princípio, para esse momento de tratamento, vai ser ela que vai garantir com que você consiga manter a sua massa muscular. Os vegetais, os folhosos, as frutas são que irão oferecer para você as vitaminas e minerais que vão evitar com que você entre em possíveis deficiências de vitaminas e minerais. O terceiro são os carboidratos, que são muito importantes para que seu corpo funcione adequadamente, para que você consiga, por exemplo, fazer atividade física, mas ele, dentre os três, é o menos importante
nesse momento. Dessa forma, a sua lógica de consumo tem que ser da seguinte maneira. No seu prato, você deve dar prioridade primeiro para as proteínas, depois para os vegetais e, por fim, para os carboidratos. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um prato de arroz, feijão, um peito de frango e ali uma salada de alface, tomate, cebola, tem um brócolis e por aí vai. Quando você faz uso das canetas, você vai sentir uma dificuldade maior de comer, porque você vai estar se sentindo satisfeito ou satisfeita mais rapidamente. Então, nesse prato, o que deve acabar primeiro, o que você deve consumir primeiro, é ali o peito de frango, que é a fonte de proteína, depois terminar os vegetais e, por fim, consumir os carboidratos. Isso é essencial para que você consiga evitar possíveis deficiências de vitaminas e minerais e também tentar evitar a perda de massa muscular. Então aqui um quadrinho prático do que são carboidratos e o que são proteínas. Os carboidratos a gente entra com arroz, feijão, batatas, aipim, cuscuz, tapioca, pão, todos são carboidratos. O que seriam as proteínas? Ovo, queijo, peixe, cortes de porco, cortes bovino, cortes de ave são as proteínas. E os vegetais, vou deixar aqui um quadrinho que eu quero que você foque nos vegetais A e nos vegetais B. Porque esses vegetais A e B são o que irão oferecer a grande parte das vitaminas e minerais que vão fazer o nosso corpo funcionar corretamente e também são aqueles que vão ter pouco carboidratos. Eles têm praticamente vitaminas e minerais e fibras que vão te dar ainda mais saciedade e vão ajudar no funcionamento adequado, principalmente do seu intestino, que é um dos órgãos que podem sofrer alguma alteração, nesse caso negativa, com a utilização dessas canetas, onde muitas vezes as pessoas que fazem uso podem apresentar episódios como diarreia, constipação, e nesse caso o consumo frequente dos vegetais pode evitar sintomas como esse. Pensando agora em suplementações para esse momento, nós temos principalmente duas suplementações. Uma que você deve ali colocar no seu dia a dia, principalmente quando seu apetite está muito reduzido e que você não consegue consumir praticamente nada. Essa suplementação pode ajudar. E a segunda suplementação é o que vai ajudar no nosso outro ponto, que é a prática de atividade física. Então, o primeiro que vai ajudar ali a você consumir algo nesses dias que a sua fome está praticamente em zero, seu enjoo está muito alto, são os suplementos proteicos. Nesse caso, o whey protein, proteína isolada do arroz, proteína isolada da soja, proteína isolada da ervilha, da carne e por aí vai. Esses suplementos, eles são praticamente proteínas. Então, se em algum momento que você estiver ali praticamente sem fome, você consumir uma misturinha que vai colocar um pouquinho de banana, um pouquinho desse suplemento proteico, nesse caso um whey protein, um pouquinho de aveia, bateu tudo com leite ou com água e tomou, você já está ingerindo ali as vitaminas e minerais que vêm, por exemplo, da fruta, está garantindo o consumo de proteína do whey protein e um pouquinho de fibra da aveia. Então, assim, são suplementos que podem ajudar muito nesse processo. A segunda suplementação, ela só é útil se você cumprir o último ponto, que é a atividade física, que é a suplementação de creatina. Nesse momento, você já vai estar com uma energia mais baixa, porque você não está consumindo principalmente a quantidade de comida que você tinha que comer para se sentir mais disposto ou disposta. Dessa forma, a suplementação de creatina para o treino de força, que é essencial na musculação, que eu vou falar daqui a pouco, é como se essa suplementação oferecesse um pouco mais de energia para você, especialmente um pouco mais de força, o que vai ser essencial para que você consiga garantir uma mínima qualidade de treino. Então, suplementação de whey protein e de creatina pode ajudar muito. Por fim, e não menos importante, que é essencial tanto quanto a alimentação, é a prática de atividade física. A gente tem que pensar que mesmo ajustando o consumo ali de proteína, você vai perder massa muscular. E a atividade física, principalmente a atividade física de força, que você faz força, então
musculação, crossfit, funcional com peso, calistenia, que é o com peso do próprio corpo, é como se você estivesse mostrando por seu músculo a seguinte maneira: não tira a proteína do nosso músculo, porque ele está sendo utilizado. Se você utiliza as canetas e não faz força, o corpo vai pensar, pô, ele não está utilizando o músculo para nada, vamos tirar a proteína dali. E é assim que a gente perde massa muscular. Então, nesse momento, você já está fazendo um investimento caro, você já está passando ali pelos problemas desse investimento, de alguns possíveis efeitos colaterais da medicação. Inclua o treino de força na sua rotina. Pode ser que você seja totalmente sedentário ou sedentária, mas coloca ali 2, 3 vezes na semana, entra numa academia, pede para montarem uma ficha de treino. Você pode não gostar, mas faz parte do tratamento. Você fazendo isso, lá na frente eu tenho certeza que você vai agradecer a si mesmo, do tipo, nossa, eu consegui não ter que investir novamente na caneta, porque eu consegui manter a massa muscular e assim eu vou conseguir manter o peso perdido após o desmame da medicação, e vai me agradecer também por ter te falado isso. Então, você já vai estar investindo na caneta. Invista também na musculação, no funcional, no crossfit, para que você faça treino de força. E o mais importante, esse treino não pode ser aquele treino de qualquer maneira, do tipo, vou lá, pego um peso levinho. Não. A progressão de carga, então vamos imaginar que você está fazendo um exercício com 2 quilos. Você precisa aumentar em algum momento para 3 quilos, depois para 4. Porque é essa progressão de carga que vai mostrar para o seu corpo que o músculo está sendo utilizado e que ele precisa de proteína. E como ele precisa de proteína, as canetas emagrecedoras não tirarão proteínas do seu músculo, o que vai diminuir muito a perda de massa muscular que pode acontecer na utilização dessa medicação. Combinado? Então, faça o treino de força. Para finalizar, gente, lembre-se, as canetas são uma ferramenta incrível. Mas para que ela tenha resultados incríveis, você também precisa fazer por onde? Não coloque todas as suas forças nessas canetas, e se você não mudar o padrão de vida, não mudar os pontos de alimentação que a gente conversou, não mudar os pontos de atividade física que a gente conversou, seu investimento financeiro, de esforço, vai estar sendo jogado fora. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui estão minhas redes sociais, tanto o Instagram, tanto o YouTube. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa construir juntos um ambiente de aprendizado que você consiga colocar em prática e tenha os melhores resultados com essas medicações. E se deu certo, você me agradece aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram também, tá bom? Tchau, tchau, do Nutri Vitor Afonso, o seu nutricionista da internet.